Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus invadam o seu coração agora, onde quer que você esteja. Profetizo sobre a sua vida bênçãos de vitória e força para que você continue firme na fé, com confiança em nosso Senhor. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de aprender mais sobre as Escrituras e entender a profundidade dos mistérios que a Palavra de Deus revela. Eu sou o portador, e este é o canal O Cajado Divino, um espaço onde buscamos juntos o conhecimento divino e aplicamos as verdades bíblicas para transformar nossas vidas. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E claro, se você gosta deste tipo de reflexão, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que será um tempo de aprendizado poderoso para todos nós. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um homem cuja história está marcada por um voto impensado e um sacrifício devastador. Um voto que até hoje gera questionamentos sobre as consequências das decisões feitas sem a devida reflexão. O tema do vídeo é o sacrifício de Jefté, a tragédia de um voto impensado. Você já fez algum voto ou compromisso que depois se arrependeu profundamente? Já se pegou pensando sobre o que poderia ter sido feito de forma diferente caso tivesse refletido mais antes de agir? Hoje, vamos aprender com a história de Jefté, um homem de fé, mas também um homem de decisões, que causaram grande sofrimento, não apenas a ele, mas também à sua família. A história de Jefté é encontrada no livro de Juízes, no Antigo Testamento. O cenário é o seguinte: o povo de Israel estava sendo oprimido pelos amonitas. E como tantas outras vezes, Deus levanta um juiz para livrar o povo de suas aflições. Jefté, um homem de coragem e habilidade, foi chamado para liderar a batalha contra os amonitas. Mas sua história nos ensina muito mais do que apenas uma vitória militar. Jefté fez um voto que mudou tudo. Ele disse: se o Senhor me entregar os amonitas, quem sair da porta da minha casa para me receber, após a minha vitória, será consagrado ao Senhor e eu o sacrificarei como holocausto. Juízes, capítulo 11, versículo 30. Um voto impulsivo e, como veremos, trágico. Mas o que levou Jefté a fazer essa promessa tão grave? Será que ele pensou nas consequências? Vamos pensar sobre isso. O que Jefté estava tentando demonstrar com esse voto? Ele queria, sem dúvida, mostrar sua total dependência de Deus e a gratidão pela vitória prometida. Mas ele sabia o que realmente estava dizendo. Este voto era uma forma de barganhar com Deus, uma tentativa de garantir que sua causa fosse atendida. No entanto, a tragédia se desenrola quando, após a vitória sobre os amonitas, a primeira pessoa a sair de sua casa para recebê-lo foi sua própria filha. O voto foi cumprido, mas o que isso significou para Jefté? O que aconteceu quando ele teve que cumprir uma promessa que, sem dúvida, jamais imaginou que teria que concretizar de tal maneira? Nós, como cristãos, devemos sempre refletir sobre as palavras que pronunciamos e os compromissos que fazemos. Deus honra nossos votos, mas será que estamos conscientes do peso das nossas promessas? Será que sabemos o que estamos realmente dizendo quando falamos com Deus? A história de Jefté não é apenas uma advertência sobre os votos impensados, mas também nos leva a refletir sobre a responsabilidade de nossas palavras. Como cristãos, devemos ser cuidadosos em nossas promessas e saber que Deus sempre leva a sério tudo o que dizemos. Não podemos simplesmente barganhar com Ele, pois Ele é soberano e conhece nossos corações mais profundos. Agora, pense um momento. Será que temos sido cuidadosos em nossas palavras?
especialmente quando estamos em momentos de crise ou aflição? Muitas vezes, em momentos de desespero, fazemos promessas que achamos que podem aliviar nossas dores ou dificuldades. Mas será que, ao fazer esses votos, estamos realmente prontos para honrá-los, independentemente das consequências? Jefté fez um voto impensado e, como veremos nas próximas partes, esse voto trouxe um grande custo. Mas antes de continuar, peço que você pare um instante e reflita sobre o que foi discutido até aqui. Se você já passou por momentos em que se arrependeu de palavras ou compromissos feitos, compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isso, pois é através do diálogo que podemos aprender uns com os outros e crescer na fé. E, enquanto você reflete, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino. Não perca as próximas partes deste vídeo, onde vamos continuar explorando essa história e revelando lições valiosas para nossas vidas. Eu vou parar por aqui na primeira parte, mas não se preocupe, pois temos muito mais pela frente. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir sobre o sacrifício de Jefté e os ensinamentos que ele nos deixa. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria poder continuar essa jornada com vocês, explorando uma história que nos leva a profundas reflexões sobre nossas próprias escolhas e compromissos. Se você está aqui acompanhando, é porque tem sede de aprender e de ser edificado pela palavra de Deus. E acredite, o que vamos explorar agora tem o poder de mudar sua forma de ver a vida e as decisões que toma. Na parte anterior falamos sobre o voto impensado de Jefté e começamos a vislumbrar as consequências trágicas dessa promessa. Mas agora vamos aprofundar ainda mais. Jefté, após a vitória contra os amonitas, se depara com uma situação de extrema dor e arrependimento. Como falei antes, ele havia prometido que a primeira pessoa que saísse de sua casa para recebê-lo seria consagrada ao Senhor e sacrificada como holocausto. Mas na sua chegada, a primeira a sair foi sua própria filha, sua única filha, a quem ele amava profundamente. Imagine o choque e a dor de Jefté nesse momento. Ele fez essa promessa num ímpeto de fé e desejo de agradar a Deus, mas agora ele se vê diante de uma escolha impossível. O que fazer quando as palavras ditas no calor de um momento se tornam uma prisão de dor e arrependimento? No versículo 34 de Juízes, capítulo 11, vemos a chegada de sua filha, que ao vê-lo exclamou cheia de alegria: "Meu pai, você está bem, vitorioso contra os amonitas. Louvado seja Deus." Ela ainda não sabia da promessa feita, mas Jefté, ao vê-la, sabia que a tragédia se cumpriria. É nesse momento que vemos o peso da promessa de Jefté se tornar mais claro. Ele foi confrontado com a realidade de seu voto, e a dor da perda se fez presente. Não era só uma questão de um sacrifício físico, mas um sofrimento profundo e emocional, uma perda irreparável. Ao ver sua filha, Jefté lamenta profundamente. No versículo 35 ele diz: "Ah, minha filha, você me trouxe grande angústia, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Este momento nos ensina algo valioso. As palavras têm poder, e a fé sem sabedoria pode nos levar a decisões que não somos capazes de arcar com as consequências. Jefté sabia que não poderia desobedecer ao seu voto, pois ele já havia feito essa promessa diante de Deus, e a obediência a Deus deve ser nossa prioridade. Mas o que é impressionante aqui é que, ao invés de questionar ou resistir à decisão de seu pai, a filha de Jefté responde com submissão e respeito. Ela diz: "Meu pai, faça o que você prometeu ao Senhor, porque o Senhor fez justiça para o Senhor contra os inimigos de Israel. Mas, por favor, me permita passar 2 meses nas montanhas para lamentar minha virgindade com as minhas amigas." Juízes 11:36. Essa resposta de sua filha
revela uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante de uma situação tão amarga. Ela aceita o sofrimento que viria, pois sabia que o voto de seu pai não poderia ser revogado, já que ele havia feito a promessa diante do Senhor. Aqui vemos algo muito profundo sobre a relação de Jefté com Deus e sua filha com ele. A filha de Jefté sabia que a obediência ao voto era um sinal de reverência ao Senhor, mesmo que isso significasse um sacrifício pessoal imenso. Ela compreendeu que Deus, em sua soberania, não podia ser desonrado por um voto feito em sua presença. Este é um momento de fé genuína, embora trágico. Mas, ao mesmo tempo, o que podemos aprender com isso? Como reagimos quando somos confrontados com as consequências de nossas palavras? Será que, como a filha de Jefté, estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando a situação nos parece injusta ou insuportável? Como reagimos diante das dificuldades impostas por nossas próprias escolhas? Ao refletirmos sobre a atitude da filha de Jefté, somos desafiados a fazer uma avaliação honesta sobre nossa própria fé. Estamos dispostos a aceitar a soberania de Deus em nossas vidas, mesmo quando isso envolve sofrimento? Ela não protestou contra a decisão de seu pai, mas se submete com humildade, confiando que Deus está no controle de tudo, mesmo quando a dor é grande. Neste momento, vemos o sofrimento humano em sua forma mais pura, a luta entre o desejo de seguir a vontade de Deus e as consequências de nossas próprias decisões. Mas, queridos irmãos, a história de Jefté e sua filha não é apenas sobre dor e arrependimento. Ela também nos ensina sobre o preço da obediência. O preço da obediência a Deus, muitas vezes, é mais alto do que gostaríamos de pagar. Mas a recompensa de um coração íntegro diante de Deus é inestimável. Em momentos de desespero ou angústia, é fácil prometer coisas a Deus, mas devemos sempre lembrar que Deus não se agrada de sacrifícios impulsivos. Ele busca um coração humilde, arrependido e disposto a seguir sua vontade, não importa o custo. Agora, quero convidá-los a refletir sobre a sua própria vida. Você já fez promessas que, ao ser confrontado com a realidade, percebeu que não poderia cumprir? Como você tem lidado com as consequências das suas palavras diante de Deus? Amados, essa história de Jefté nos faz lembrar que precisamos ser sábios nas nossas decisões. Devemos orar e buscar a direção de Deus antes de tomarmos qualquer atitude impulsiva. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos entender que mesmo quando cometemos erros, Deus está sempre pronto para nos ajudar a aprender com eles e a crescer espiritualmente. Nos vemos na parte 3, onde vamos analisar as últimas implicações dessa história e refletir sobre as lições que ela nos deixa. Se você está sendo tocado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber o que você está aprendendo com essa reflexão. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que momento profundo estamos vivendo juntos neste estudo, não é mesmo? Se você chegou até aqui, quero parabenizá-lo por estar buscando mais de Deus, porque essa jornada não é para qualquer um. Estamos refletindo sobre o sacrifício de Jefté e os impactos de um voto impensado, mas, mais importante, estamos aprendendo lições de vida que, com certeza, podem mudar a maneira como vemos nossas próprias escolhas e compromissos. Na parte 2, vimos o grande dilema de Jefté e sua filha, e agora vamos explorar as implicações de sua decisão e os efeitos dessa história nas gerações seguintes. O que aconteceu depois do cumprimento do voto? Como isso impactou Jefté e o povo de Israel? Jefté cumpriu sua promessa. Em Juízes 11, versículo 39, lemos que, após os 2 meses que sua filha pediu para ir às montanhas com suas amigas, ela retornou e o sacrifício foi realizado.
O texto não entra em muitos detalhes sobre o processo do sacrifício, mas o que podemos aprender com essa ação? Que tipo de lição Deus estava ensinando ao povo de Israel por meio de Jefté? Primeiramente, devemos entender que Deus nunca deseja o sacrifício humano. Isso é algo que é claramente condenado nas Escrituras. O sacrifício de Jefté não era, portanto, algo que Deus havia ordenado, mas sim o cumprimento de um voto que ele mesmo fizera impulsivamente. Deus não estava pedindo o sacrifício da filha de Jefté, mas a consequência de seu voto era essa tragédia. A Bíblia nos ensina, ao longo de toda a história sagrada, que o Senhor busca obediência, misericórdia e humildade, não sacrifícios. 1 Samuel 15:22. O ato de Jefté, embora uma ação de cumprir o que prometera, não reflete o desejo de Deus. Deus, em sua misericórdia, não precisa de sacrifícios humanos. O sacrifício final e perfeito foi feito por Jesus Cristo, na cruz, uma vez por todas, para a salvação da humanidade. O que então podemos aprender com a atitude de Jefté? Em primeiro lugar, a história de Jefté nos ensina que nossas palavras e promessas têm peso. Jefté fez um voto e, como vimos, ele se comprometeu diante de Deus, algo que aos olhos humanos não poderia ser desfeito. No entanto, é preciso lembrar que Deus, em sua sabedoria infinita, conhece nossos corações e entende quando nossas ações são tomadas em ignorância ou imprudência. A obediência a Deus deve ser fundamentada em sua palavra e em sua vontade, revelada, e não em promessas feitas de maneira impensada ou movidas por emoções. No entanto, o que mais podemos aprender dessa história? Jefté não estava isolado em sua decisão. Ele era líder de Israel, e o que ele fez, de alguma forma, afetou toda a nação. A tragédia que aconteceu dentro de sua casa trouxe grande sofrimento, não apenas para ele, mas também para o povo de Deus. Muitas vezes, as nossas decisões, ainda que tomadas com a melhor das intenções, podem afetar outros ao nosso redor, até aqueles que não têm responsabilidade direta pelas nossas ações. O impacto sobre a família de Jefté foi devastador. Sua filha, obediente e submissa ao voto de seu pai, pagou o preço de uma promessa que não foi cuidadosamente pensada. Seu sacrifício não foi apenas físico, mas também emocional. Não sabemos exatamente como a filha de Jefté vivenciou seus últimos momentos, mas é possível imaginar que ela compreendia a seriedade de sua situação e estava disposta a honrar a decisão de seu pai, mesmo que isso significasse um grande custo pessoal. Essa história nos faz refletir sobre o quanto as decisões que tomamos, especialmente quando envolvem outras pessoas, podem ter repercussões profundas e duradouras. Quando fazemos promessas ou tomamos atitudes sem considerar as consequências, não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles que nos rodeiam pode ser afetada. Por isso, devemos ser sábios ao tomarmos decisões importantes, sempre buscando a orientação de Deus e ponderando sobre o impacto que nossas ações podem ter no futuro. Vemos também que Jefté, ao cumprir seu voto, não apenas estava lidando com as consequências de suas próprias escolhas, mas estava, de certa forma, sendo um exemplo para o povo de Israel. Ele, como líder, teve de dar uma lição dura sobre a importância da obediência aos votos feitos a Deus, mas também o risco de fazer promessas sem considerar o que realmente está em jogo. Sua história serviu de advertência para todos os israelitas e, por extensão, para nós hoje. A história de Jefté também aponta para a falibilidade humana e o poder do arrependimento. Se ele pudesse voltar no tempo, talvez tivesse agido de forma diferente, refletindo mais profundamente sobre o voto que fez. E quem de nós, ao olhar para o passado, não se arrepende de algumas decisões impensadas?
Contudo, a Bíblia nos ensina que mesmo quando cometemos erros, o arrependimento sincero diante de Deus pode nos restaurar. O sacrifício de Jesus na cruz nos oferece o perdão dos nossos pecados e nos dá uma nova chance. Mas, enquanto aprendemos com a tragédia de Jefté, também somos chamados a viver de maneira sábia e cuidadosa. Que tipo de promessas você tem feito diante de Deus? Tem buscado discernir sua vontade antes de agir? E mais importante, como você tem tratado as consequências de suas próprias decisões? É sempre possível voltar atrás e buscar a misericórdia de Deus, mas é importante saber que nossas palavras têm poder. A lição final aqui é que precisamos ser cautelosos em nossos votos, em nossas promessas e, acima de tudo, confiar no Senhor em todas as nossas decisões. Deus é fiel e justo, e Ele nos dá sabedoria para agir corretamente se buscamos sua direção. Nos vemos na parte 4, onde vamos encerrar esta reflexão e extrair as últimas lições que podemos aplicar em nossa vida hoje. Se você está sendo tocado por essa mensagem, compartilhe com aqueles que também precisam aprender sobre as consequências das palavras e a importância de viver sob a orientação de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos à última parte de nossa reflexão sobre a história de Jefté. E como sabemos, as lições que aprendemos aqui são profundas e relevantes para o nosso cotidiano. Agora que compreendemos o peso do voto de Jefté, as consequências de sua promessa e o sacrifício que ele e sua filha enfrentaram, vamos tirar lições práticas para nossas vidas. Como podemos aplicar tudo isso em nossa jornada cristã? Em primeiro lugar, é importante compreender que a história de Jefté é uma advertência clara sobre a responsabilidade de nossas palavras. Quantas vezes falamos sem medir as consequências de nossas promessas? Quantas vezes, em um impulso de fé ou emoção, fazemos votos ou promessas a Deus que, ao refletirmos mais profundamente, vemos que não são sustentáveis ou não foram pensados com clareza? Jefté não fez isso por mal, mas pela sinceridade de seu coração. Ele queria honrar a Deus e garantir a vitória de Israel, mas em sua ânsia não calculou o custo de seu voto. E, meus amados, aqui está a primeira lição que podemos aprender. Antes de fazer qualquer promessa, devemos orar e buscar a direção de Deus, para que nossas palavras não sejam levadas pela emoção, mas pela sabedoria do Espírito Santo. Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus nos ensina: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui, ele nos orienta a ser simples, diretos e cuidadosos com as palavras que proferimos. Quando fizermos algo, que seja com toda a nossa sinceridade e discernimento, para que não precisemos voltar atrás ou carregar um peso desnecessário. A segunda lição crucial que podemos tirar da história de Jefté é sobre a soberania de Deus. Embora Jefté tenha feito um voto impensado e, de certa forma, tenha sofrido as consequências de sua imprudência, vemos que Deus permaneceu soberano sobre toda a situação. Mesmo quando estamos diante de escolhas difíceis ou trágicas, Deus está no controle. Ele conhece nosso coração, nossas intenções e, em sua misericórdia, Ele está sempre disposto a nos ensinar e nos guiar para a verdade. Vemos em toda a Bíblia que Deus jamais abandonou seu povo, mesmo nas situações mais sombrias. A história de Jefté é, de certa forma, um lembrete de que nossas ações podem nos levar a lugares difíceis, mas nunca estamos fora do alcance do amor de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor nos diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo quando as consequências parecem duras,
podemos confiar que Deus tem um plano maior e que Ele nos ama profundamente. Agora talvez você esteja se perguntando: como eu posso evitar cometer os mesmos erros de Jefté? Como posso ser mais sábio nas minhas decisões e promessas a Deus? A resposta está na palavra de Deus, na oração e no discernimento do Espírito Santo. Antes de fazer promessas, precisamos buscar Deus com todo o nosso coração, para que nossas decisões estejam alinhadas com a sua vontade e não com as nossas emoções. O Espírito Santo nos guia e nos ensina a viver de maneira fiel e obediente, mesmo nas situações mais difíceis. Mas, e se já fizemos promessas impensadas? E se, em nossa vida cristã, já tomamos decisões que trouxeram consequências dolorosas? A boa notícia é que em Cristo sempre há graça e perdão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa, mas Ele também nos ensina com o que vivemos. Ele usa até mesmo nossos erros para nos moldar e nos transformar à imagem de Cristo. A história de Jefté também nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, mesmo quando o preço parece ser alto. Jefté não podia voltar atrás em seu voto, e ele fez o que era necessário. A obediência, mesmo diante do sacrifício, é um sinal de confiança em Deus e em sua soberania. Nós, como cristãos, também somos chamados a obedecer à voz de Deus, a seguir sua vontade, não importa o custo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A vida cristã é marcada por sacrifícios, mas esses sacrifícios são nada comparados à glória que nos espera. Por fim, amados irmãos, quero que lembrem-se de que Deus é o Senhor de todas as nossas vidas. O sacrifício de Jefté, embora trágico, nos aponta para algo muito maior: o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele deu sua vida por nós, sem exigir promessas impensadas ou sacrifícios desnecessários, mas para nos oferecer perdão e vida eterna. Que possamos aprender com a história de Jefté, mas acima de tudo, que possamos olhar para Jesus, que se entregou por nós para nos redimir de todos os nossos pecados. Encerrando este vídeo, convido você a refletir: quais promessas você tem feito a Deus? Vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria em nossas decisões, para que possamos ser fiéis a Ele e ao seu propósito para nossas vidas. E se você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido agora a aceitar essa oferta de salvação. A decisão é sua, mas Deus está esperando de braços abertos para te acolher. Se você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like, comentar e compartilhar com os seus amigos. E claro, fique atento a mais vídeos como esse, que vão ajudar a fortalecer sua fé e te guiar na caminhada cristã.